O Brasil está lançando o livro O Emaranhado da Massaroca, do escritor gaúcho Hermes Bernardi Júnior. A obra tem 32 páginas e ilustrações de Renan Santos. E mais informações vamos saber agora com o autor, o Hermes Bernardi Júnior, que fala conosco direto do Rio de Janeiro. Tudo bom, Hermes? Boa tarde. Boa tarde, como é que está aí? Muito frio, aqui está muito bom. Olha, aqui um calorzinho, 18 graus, e aí? Aqui está um pouquinho mais quente, mas a regula. Hermes Bernardi Júnior, o que tu andas fazendo aí pelo Rio de Janeiro? Bom, após fazer uma breve viagem por Goiás e Brasília a trabalho, estou no Rio por ocasião do 11º Salão do Livro para Crianças e Jovens, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. É o evento mais importante de literatura infantil e juvenil do país. E vim para lançar um dos meus livros, o meu primeiro título pela Larousse do Brasil, que chama O Emaranhado da Massaroca, e que traz as ilustrações de um porto-alegrense também, que é o Renan Santos. Que legal. Hermes Bernardi Júnior, que nasceu em São José do Ouro, aqui no Rio Grande do Sul, né, Hermes? Eu nasci inclusive numa cidade durante uma nevasca de 65 chamada Flagelo Branco. Muita neve caiu nesse período, no dia do meu aniversário. Era um período muito frio. Mas agora eu acho que eu ando me esquentando um pouquinho com a literatura, com os livros infantis, com o calor das crianças, quando elas leem os nossos textos, se aproximam dos livros e vêm compartilhar suas experiências através daquilo que a gente cria. Eu acho que isso é muito bacana e aquece o coração da gente, né? Claro, as crianças sempre dão uma resposta muito intensa. Hermes, O Emaranhado da Massaroca conta qual história? O Emaranhado da Massaroca conta a história do Pedro, um menino que se coça muito porque tem alguns nós, alguns fios embolados dentro dele, e ninguém ajuda-o a encontrar as pontas desses fios. Até que ele descobre um amigo no parque, que é um menino que tem deficiência visual, e que, por incrível que pareça, é esse menino que vai ajudá-lo a ver e enxergar as pontas. De uma certa forma tem um pouco a ver com aquela velha frase do Pequeno Príncipe, que só se vê bem com o coração, né? Claro. O essencial é invisível aos olhos. Não é exatamente isso que está no meu livro, mas é sobre isso que o conteúdo, acho que é isso. Acho que a gente precisa mais olhar com o coração e não só ficar olhando com os olhos, porque nem tudo que a gente vê é o que de fato é, né? E com o tato também, porque hoje em dia a nossa sociedade ela é extremamente visual em detrimento dos outros sentidos. O menino esse que tinha dificuldade visual, ele obviamente usava muito mais a percepção tátil. Perfeitamente, inclusive tem uma cena em que esse menino que tem deficiência visual, ele quer saber como são as cores, como é o azul claro, como é o verde, porque ele já nasceu com deficiência visual 100%, né? Então ele não sabe exatamente como são as cores. E aí o Pedro, que vai mostrar como é através do toque, do tato em alguns objetos. É uma cena que eu considero muito bacana. E eu gosto especialmente desse texto porque eu acho que é um excelente momento, assim, né? Estou publicando por uma editora de São Paulo e ao mesmo tempo eu estou tentando uma narrativa, um exercício literário de narrativa pontilhada, que a gente chama, porque são fragmentos, são pedaços da história, né? E quem tem que pegar uma linha e dar uma costurada nisso e juntar tudo é o leitor. Um pouco o reflexo do próprio menino, né, do Pedro, que tem lá seus fios embolados e precisa encontrar as pontas e juntá-las. Acho que tem a ver um pouco isso. Foi um exercício, foi muito bacana. Eu estou muito feliz com o livro, as ilustrações do Renan, porque eu pedi ao editor que utilizasse o trabalho do Renan, porque o Renan é um ilustrador, é o primeiro livro dele,
É o primeiro trabalho de ilustração infantil dele. Exatamente, então é o primeiro... quando eu vi o trabalho dele na internet, eu de cara assim associei o traço dele adequado ao meu texto, e ele inclusive esteve aqui agora, ele está aqui no Rio, e ele participou comigo da sessão de lançamento, que tinha 200 e poucas crianças, e eu estava um pouco apreensível, porque eu sempre digo que a gente fala um outro idioma, por causa do sotaque, né? Mas foi super bacana, as crianças ficaram 1 hora conosco perguntando, o Renan desenhou, eu criei uma história, foi muito legal. O Emaranhado da Massaroca, do Hermes Bernardi Júnior, que saiu pela editora Larousse do Brasil, tem 32 páginas. Posso dar o... tem o site da Larousse, Hermes? Tem, olha... Eu tenho um e-mail aqui, não sei se tu tem o site, o e-mail é imprensa@larousse.com.br, para quem se interessar de saber mais sobre o livro, e tá aí em todas as livrarias também, com certeza. Com certeza, o livro já está em Porto Alegre, acho que deve estar disponível nas livrarias nessa semana já. E o site da Larousse é www.larousse com um R e 2 S, larousse.com.br. E quem abrir lá vai ver de cara já na página inicial uma imagem do Emaranhado da Massaroca, que está agora à disposição de todos os leitores de qualquer idade, viu? Acho que todo mundo, alguma coisa deve ter de interessante. Claro, com certeza. As lacunas aí. E a ilustração bacana do Renan Santos, que vive em Porto Alegre, tem 24 anos e desenha desde criança e trabalha há 2 anos como ilustrador e artista plástico. Hermes Bernardi Júnior, muito sucesso nessa tua nova empreitada aí na literatura, tá bom? Sim, o 12º livro a gente vamos continuando, vamos indo em frente. Bacana, tu vens na Feira do Livro desse ano? Com certeza, vou pra Flip, vou pra Jornada de Passo Fundo, tem uma série de compromissos até o final do ano já agendados. Legal. Estarei na Feira de Porto Alegre com todo o meu prazer, minha alegria, que já é 11 anos de trabalho e 11 anos de Feira de Porto Alegre. Bacana, um abração então e até lá. Tá bom, um grande abraço, obrigado e boa noite a vocês. Boa noite.